senhor deve uma explicação. Brincadeira, tá aqui, ó. Aqui no Instagram tem assim, ó. Temos uma sugestão de candidato. Artigo de Dom Devaí Araújo da Fonseca. Quando eu olhei isso daqui, eu disse, meu Deus do céu, o que é que Dom Devaí falou aqui? O que é que o senhor quis falar aqui nesse artigo aqui, que acabou se transformando aqui num carrossel, que está no site da diocese da qual o senhor é bispo? Então, isso se deve ao auxílio do meu assessor de comunicação, o Araripe, e os seminaristas que estão fazendo essas artes, literalmente essas artes. Essas artes. Então, eu escrevi esse artigo, né? Aliás, é uma série de artigos. Escrevi 2, pretendo escrever outros. A intenção é fazer um questionamento político, porque a política ela não é que ela precisa, ela faz parte da nossa vida. Nós somos seres políticos, nós somos pessoas políticas, né? Nós vivemos numa realidade que é política, então a gente não pode ficar a parte do que está acontecendo. Porém, que tipo de política nós fazemos? A política da igreja, ela não é política partidária. A igreja não se associa a um partido político. Um clérigo não pode se associar a um partido político. Isso é o próprio direito canônico que está dizendo, não sou eu não. Né? Então, um padre pode ser candidato? Não, ele não pode ser candidato porque ele não pode se associar a um partido político. Né? Princípio básico e simples. Então, a ideia é que a gente leve a uma reflexão partindo da realidade. Como é que eu vou escolher um candidato? Então, nós temos um candidato? Temos. Quais são os critérios para escolher? Primeiro, conhecer a vida desse candidato. Né? A vida pública, conhecer a história um pouco desse candidato. Já concorreu, já teve algum mandato? Como é que foi o mandato? Né? Faz promessas, mas essas promessas são possíveis de serem realizadas? Porque época de eleição, né, o candidato passa e fala, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas isso é da competência dele fazer? E se ele prometeu na outra eleição fazer e ele não fez, ele vai fazer agora? Então, é a tentativa de dar alguns critérios para que as pessoas, refletindo a partir desses critérios, façam a sua escolha. Na igreja, nós não fazemos também a indicação de candidatos, né? Porque isso seria colocar uma divisão e seria meio que manipular também a consciência das pessoas, dizer, vocês têm que votar nesse candidato, né? Em busca de um privilégio, disso, daquilo outro. Não. Mas nós acreditamos, nós enquanto Igreja Católica acreditamos nesta formação da consciência, nessa formação ético-moral da pessoa, para que na liberdade daquilo que ela tem diante de si, ela tenha discernimento para dizer, esse é um bom candidato, esse não é um bom candidato. Né? E aqui veja, a escolha de um candidato não necessariamente precisa ser alguém que seja católico, mas ele tem que ter princípios claros a respeito daquilo que pensa a igreja. Por exemplo, defesa da vida. Como é que nós podemos votar em candidatos que são contra a vida? E não adianta só na época da campanha falar que eu sou católico, que eu sou a favor da vida. Se depois assina um decreto contra ou se promove algum tipo de ação que é contrária à vida. Então é isso que conta. Não é o que disse lá, mas é isso aqui que conta. Então o artigo ele tem essa pequena pretensão de ajudar a uma reflexão. Eu vi aqui, tem um outro post, né? Fé combina com política, não é? Porque tem muita gente que pensa que a fé ela não combina com política. E aí você seria um ser apolítico. Isso. E nós não somos seres apolíticos. Nós somos pessoas, pelo próprio fato de viver em sociedade, nós temos uma realidade política. Né? E é nessa realidade que nós temos que trabalhar. É nesse mundo que nós somos chamados a viver. Tem um documento da igreja que eu gosto muito, que é a Carta ad Diogneto. É um escrito sem autor definido, né?
do início da igreja. E qual que é o sentido dessa carta? Essa carta que é escrita a esse Diogneto para explicar quem são os cristãos. E aí, num determinado trecho, ele diz assim: os cristãos são pessoas que moram nas cidades, não vestem roupas diferentes, não se alimentam de uma forma diferente, mas eles têm hábitos diferentes. Eles têm a mesa em comum e não a cama. Eles vivem a sua fé, celebram a sua fé, mas eles estão inseridos na onde estão. Eles não têm uma cultura à parte. Mas a sua fé se encultura naquela realidade. Uhum. Né? E hoje a gente vive uma situação diferente. Parece que é a cultura que está se enculturando na fé. Uhum. E aqui você tem uma inversão. Então nós precisamos de homens e mulheres fortes na fé, dentro do meio político, para conseguir fazer, para conseguir dar o testemunho da sua fé. Uhum. Enfim, é isso que é necessário. Posso perguntar a próxima? Pode. Recentemente, nós temos acompanhado, inclusive, um sacerdote que, por algum posicionamento, ou declaração, ou estar com pessoas, né, acabou sendo aí apontado como envolvimento contra a República e tal, intimado, não sei direito como que foi. Eu falo isso pessoalmente, Guto, não é? Eu acordo olhando para o nosso Brasil meio com medo, não é? Do que do que pode ou não pode falar, ou apontar ou não pode apontar, e aquela coisa toda. Como que o senhor tem visto essa, não é uma transformação, mas essa realidade no Brasil, não é? Porque agora tocou num padre, inclusive, e Sim. aquela coisa, né? Então, e será que realmente ainda existe no Brasil uma liberdade quando se fala daquilo que nós desejamos expressar? A gente precisa olhar para algumas realidades, né? Eu acho que para compreender o Brasil, a gente também precisa compreender o que acontece no mundo, né? E a gente não precisa ir muito longe. A gente tem aqui vizinho um país, Venezuela, e a gente tem um pouquinho mais distante, Nicarágua. Né? Você disse assim, tocaram num padre. Daqui a pouco vão tocar nos bispos. A mesma coisa que aconteceu na Nicarágua. Né? Por quê? Porque uma liberdade de expressão significa que nós temos que dialogar com responsabilidade. Claro que a liberdade de expressão ela supõe uma responsabilidade e uma responsabilização. Eu não posso falar o que eu quero, do jeito que eu quero, em qualquer lugar, em toda situação. Então tem que ter liberdade com responsabilidade e responsabilização. Acho que isso é uma coisa. Aí você tem como dizer, por exemplo, espalhar fake news. Isso é contrário à liberdade, porque é falso. Uhum. Isso gera um pânico, uma situação assim. Então, ninguém pode ser a favor de fake news, de mentiras espalhadas, né? Por outro lado, a gente fala controlar, dizer o que você pode dizer, o que não pode ser dito, dizer o que é, o que não é, como é que não é. Nós estamos caminhando para um Estado que tem um controle absoluto. Você já leu 1984, que é o livro que dá origem a um famoso reality show que está acontecendo? Né? Não, nunca. Nunca leu? Vale a pena. Né? É um Estado que controla todas as coisas por câmeras, sabe tudo, que tal. Então parece que a gente está caminhando a passos largos para isso. No Brasil. Mas isso já está acontecendo ali fora. Né? Nós já tivemos religiosas que foram expulsos da Nicarágua. Nós já tivemos bispos que foram expulsos. Né? E ninguém fala sobre isso, ninguém se posiciona sobre isso, ou pelo menos a gente não escuta tanto posicionamento sobre isso.
Nós temos situações, e tudo começa assim, como uma coisa que parece boa. Porque, sinceramente, parece muito bom, não é? Você falar assim, não, olha, com a intenção de segurar as fake news, nós vamos fazer isso aqui. Parece bom, mas é só isso mesmo. Né? Aí você tem agora os padres que foram aí associados da forma como foram. Né? Tiveram os seus pertences eletrônicos, celular, tablet, computador, enfim, apreendidos para averiguação. Tá, como é que estão esses padres? Olha, o que esses padres falaram? O que esses padres disseram? E também bispos, que na época disseram que falaram. O que esse pessoal falou? Realmente é isso? Realmente é esse o caminho? Realmente é essa a situação? Então, isso é uma espécie de, sei lá, de intimidação, alguma coisa assim? Eu me solidarizo com esses padres, eu me solidarizo com esses ministros da igreja, né, que disseram e que continuam dizendo verdades. Né? O padre em questão é um padre que defendeu a vida, que continua defendendo a vida. Será que quando nós começarmos, por exemplo, determinadas palavras que a gente coloca nas redes sociais, se você colocar isso, você é bloqueado? Uhum. Isso é controle. Você pode falar a favor, mas você não pode falar contra. Então, nós vamos ficando numa situação meio delicada. O receio, acho que um receio um pouco geral, um pouco assim, é realmente de que estas coisas se encaminhem de tal forma que nós cheguemos à situação de lugares onde a liberdade foi tirada. Né? E eu acho interessante uma coisa, né? Se fala tanto assim de determinados lugares como modelo, né? Modelo de saúde, modelo de... Mas você não vê ninguém querendo fazer caravana, querendo ir para esses lugares, né? Você não vê ninguém querendo ir para determinados países. E mesmo quem defende muito uma linha de um lado mais socialista, vamos dizer assim, quando vai fazer férias vai para Paris ou Nova York, né?